Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você empreende, é empresário, mentor ou profissional liberal e está em uma fase de mudança, talvez aí pensando em mudar o modelo do seu negócio, ajustar a sua rotina ou até mesmo repensar o rumo da sua vida pessoal, esse vídeo é para você, tá? Hoje nós vamos falar sobre a curva em J da coragem. É um conceito que explica por que toda decisão certa parece dar errado no começo, tá? E mais do que isso, eu quero te mostrar como usar essa curva a seu favor, sem se perder no caos natural que acompanha qualquer reestruturação. Esse termo curva em J, ele vem originalmente da economia e da gestão, tá? Psicologicamente existem outros termos que explicam a mesma coisa, filosoficamente também, e existem leis naturais do universo que explicam exatamente isso, tá? Então ela descreve o comportamento de desempenho que cai antes de subir. Então fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Carlos Homem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, comente, compartilhe com alguém que você sabe que está passando por esse processo mais difícil ou que precisa ver esse vídeo para de repente dar aquela mudança, aquele estalo da mudança, né? Pô, preciso enfrentar esse limbo, essa curva J, porque o que eu quero tá lá em cima. O termo curva em J, ele vem originalmente da economia e da gestão, tá? Ele descreve o comportamento de desempenho que cai antes de subir, como um J mesmo. Então você está num ponto, você tem uma queda, depois uma subida, tá? Como um gráfico. Então, governos passam por isso quando fazem reformas estruturais, por exemplo. Empresas vivem isso ao mudar processos, e pessoas sentem isso quando decidem mudar o próprio rumo. No início, os resultados eles despencam, produtividade, estabilidade, até mesmo a sua autoconfiança. Mas com o tempo, essa mesma decisão se mostra acertada. Então, essa queda ela é parte de um processo. Ela não significa um erro, de fato. Ela significa um ajuste, só que muitas vezes esse ajuste passa por um limbo até voltar a crescer. E é nesse ponto, nesse limbo que muitos desistem. Na psicologia, esse fenômeno ele tem outro nome, que é a reorganização adaptativa. É quando você muda algo estrutural, né? O lugar onde trabalha, o modelo de negócio, o tipo de cliente, o estilo de vida. O cérebro ele precisa redesenhar os circuitos neurais que sustentam a rotina antiga. Isso exige energia e por alguns dias ou semanas tudo parece mais cansativo. Então você dorme mal, sente oscilação de humor e começa a duvidar se realmente fez uma escolha certa, né? Talvez você esteja passando por isso, tá? Mas é apenas o seu corpo se adaptando. O cérebro do ser humano ele odeia o imprevisível. Ele prefere o desconforto conhecido ao incerto que você não conhece, entende? E é nesse ponto que muita gente volta atrás. Não porque errou naquela decisão, às vezes é aquela decisão mesmo, mas porque não entendeu o que estava acontecendo. Quantas vezes você já começou algo que você sabe que mudaria a sua vida e você desistiu porque foi super difícil no início? Já na filosofia, isso também tem um nome, tá? É um nome antigo, o caminho da virtude. Então, Aristóteles, ele dizia que a virtude, ela está no meio entre o excesso e a falta. E só se chega a esse equilíbrio através de um hábito. Quando você decide agir com coragem, disciplina, coerência, entra em conflito com tudo que era vício e conveniência. Então, o desconforto é o atrito entre o velho e o seu novo eu. Já Sêneca chamava isso de prova da razão, né? A filosofia cristã chama de noite escura da alma, a neurociência moderna chama de neuroplasticidade em ação. Tudo está falando da mesma coisa. O caos que antecede a reorganização. Essa é uma lei universal, tá? A lei do ritmo. Então, tudo na vida se move em ciclos. Subida e descida. Expansão e contração. Quer ver um exemplo na natureza? Quando a maré baixa, o marinheiro imaturo ele pode entrar em pânico. Pô, encalhou o navio. Agora, já aquele cara maduro, ele aproveita para fazer o quê? Reparar o casco do navio, fazer uma limpeza no casco do navio. Porque essa curva em J é isso. É a maré que abaixou antes da nova travessia. Então você está se preparando naquele momento. Então passar por esse limbo é uma coisa importante. Então, recentemente, eu vivi, ainda estou vivendo boa parte disso, exatamente esse processo. Eu decidi trazer 90% do meu negócio para o digital. E por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? E centralizar 90% das operações dentro da minha casa. Ou seja, minha empresa, uma empresa de uma pessoa só, one person business, que eu trago para dentro da minha casa. E não foi uma escolha por conveniência, foi por mais coerência mesmo. Eu queria mais tempo com a família, mais foco criativo. Eu queria minha base aqui, menos tempo gasto com deslocamento, por exemplo, reuniões que drenam a energia. Então eu construí um escritório em casa do zero, que é esse escritório que eu estou gravando aqui, tá? De vidro, madeira, luz natural. E eu transformei o meu espaço de trabalho num reflexo da vida que eu quero viver. A mudança de rotina, ajustes na agenda, cansaço, confusão e a sensação de que parece que eu estava começando do zero, né? Mas eu sabia o que estava acontecendo e às vezes é começando do zero mesmo. Eu estava no meio da curva. Eu estou no meio da curva. Não, acho que eu já passei um pouco do meio da curva. E é aqui que muitos desistem, né? Quando a decisão certa ainda não mostra o resultado que você realmente quer. Agora, na gestão, né? Então, presta atenção nisso aqui.
esse ponto ele é chamado de vale de execução. Por que vale de execução? Por que esse nome? Ele é o trecho em que o plano começa a funcionar, mas a estrutura antiga ainda está se desintegrando, ou seja, você tem parte dos dois. Então é a parte em que você ainda não colhe os frutos, mas já está pagando o preço. Porra, é muito difícil você não colher os frutos e ter que pagar o preço. Então quem entende isso se mantém firme. Só de você ter consciência disso, isso já te dá muita clareza, muita firmeza. Agora, quem não entende, interpreta o vale como um fracasso. Pô, deu tudo errado, vou parar. E é aqui que a maturidade entra em cena. A pessoa emocionalmente madura, ela não precisa de resultado imediato para validar uma escolha. Ela se ancora na clareza do propósito que ela tem. Então, sabe por que da decisão. E isso, claro, vai sustentar o processo dela. Psicologicamente, toda mudança profunda ativa um sistema de alerta no nosso cérebro. Então, o corpo ele libera cortisol, adrenalina, e o sistema nervoso entende a transição como uma ameaça. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fugir, vou mudar, vou pivotar. Então por isso o corpo quer voltar para o velho. Isso é só biologia. Então entender que o desconforto é parte do processo, você acaba não lutando contra ele, você só vai administrar ele. E administrar desconforto é o que separa quem cresce de quem repete o mesmo, e o mesmo, e o mesmo, e o mesmo ciclo. Então, agora atenção aqui. Toda mudança estratégica exige um plano para a queda. Planejar a queda muda tudo na tua vida. Antes de tomar uma decisão importante, você precisa desenhar o vale que vai enfrentar. Então, desenhe o limbo. Qual limbo eu vou enfrentar aqui? Projeto que vai oscilar tempo, energia, finanças, sua rotina, sono. Toda curva em J, ela desperta medo. Isso é normal. Medo de errar, medo de perder, de não dar certo. Por quem que não tem esse medo, né? Se você não tiver preparo mental, esse medo ele vai te dominar. Para você ter uma ideia, eu trabalho há 8 anos com saúde mental e performance de empresários e atletas. E sei como a mente do ser humano ela pode ser o maior ativo ou o maior obstáculo de um negócio. Então, quem não entende esses próprios padrões emocionais acaba travando justamente quando precisa agir. Então, por isso, o autodomínio é o núcleo dessa travessia J. Então, dormir bem, se alimentar direito, treinar o corpo e proteger o foco. Sabe o que acontece na maioria das vezes? A pessoa ela se deixa ser sugada por esse processo de mudança e aí ela foca muito no resultado a curto prazo, não tem esse resultado a curto prazo, ela perde performance na curva J e aí quando começa a dar certo, ela precisa começar do zero. Por quê? Porque ela não tem energia, porque ela não tomou atitudes, não tomou decisões que eram importantes. Então não adianta ter clareza se o seu corpo, por exemplo, está esgotado, porque sem energia você não vai conseguir executar. Então agora vem a parte mais prática. Como você estrutura essa travessia na vida real? Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir a tese da sua decisão. Dá uma frase curta que te lembre por que você escolheu esse caminho. Por exemplo, aqui no meu caso, eu trago um negócio para minha casa para aumentar a qualidade do trabalho, o faturamento e trabalhar de forma mais profunda e estar mais presente com a família. Essa é a minha bússola. Tá? Você vai criar a sua. Sempre que surgir dúvida, você vai voltar a ela, porque esse vai ser o seu norte racional, no meio daquele caos, daquele deserto, daquele limbo que é a curva J ali. Tá? Então, segundo, faça um inventário do que precisa sair. Por quê? Se eu estou mudando, pivotando, se eu estou construindo algo novo, algumas coisas não cabem mais. Então, liste tudo o que fazia sentido na estrutura antiga e que agora está travando seu crescimento. Então, corte isso, porque cortar isso não significa perder. Tá? Você só está dando espaço para algo entrar de forma nova, beleza? E se firmar ali naquele novo processo. O terceiro é desenhe conscientemente a fase de transição. Você precisa colocar isso no teu planejamento. Um projeto que não tem a fase de transição é um projeto complexo. Então preveja as semanas mais instáveis, planeje pausas curtas, reserve energia e defina sinais claros de progresso. Então dessa forma você, quando a queda vier, você não vai se desesperar, você executa o plano. E quarto, defina critérios de inflexão. Né? Como saber que a curva começou a subir? Então existem 3 sinais simples que você pode analisar. Então, por exemplo, na sua vida pessoal, se você acorda com energia, se as novas rotinas fluem naturalmente e se o resultado começa a se alinhar à sua intenção. Quando isso acontece, você precisa manter o ritmo, tá? E não relaxar. Muita gente relaxa, que agora eu posso relaxar, porque... Não, é o momento de você fazer resultado ainda mais. Então, a subida da curva é o momento em que a coerência precisa ser consolidada ainda mais. E por último, revisar semanalmente. Anote o que funcionou, o que travou e o que precisa ser ajustado. Essa autorrevisão, ela vai te manter lúcido. Então, sem revisão, a curva vai virar um labirinto. Ouça o que eu estou te dizendo, tá? E com revisão, ela vira um processo de aprendizado. Simples assim. O mais importante é entender que tudo isso é mais do que gestão. É uma maneira de pensar a vida. A curva em J é uma metáfora técnica para um princípio universal.
toda coerência tem um preço. E o preço da coerência é o que? A travessia. Eu sempre falo que para chegar a uma terra prometida você precisa atravessar um oceano com tempestades, desafios, para que você chegue até lá. Não há crescimento sem uma descida temporária. E quem entende isso aprende a atravessar sem drama, com método, calma, com propósito. Quando você se move a partir desse eixo, alinhando identidade sua, valores, direção e o seu negócio, as quedas elas deixam de te assustar. Você entende que está construindo algo sólido. E do outro lado vem um tipo de tranquilidade que o dinheiro não compra, que é o sossego de estar certo com você mesmo. Esse é o verdadeiro crescimento. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, compartilhe com alguém que está passando por uma fase de transição. Deixe seu comentário também, que a partir dos comentários eu posso criar novos vídeos ou te responder para a gente ter essa comunicação. Então me conte se você já passou por essa fase. Eu acredito que sim, a maioria das pessoas já, né? E se você quer aplicar esse tipo de estrutura e mentalidade no seu negócio, eu tenho uma mentoria em que eu ajudo a redesenhar o seu posicionamento, sua comunicação e suas estratégias para construir um negócio de alta performance, leve e lucrativo, e mais minimalista também, tá? Seja desenvolvimento na parte pessoal e profissional. O link para aplicar está na descrição. Vou fixar também no primeiro comentário e nos vemos no próximo vídeo.